Vocês brigaram 20 minutos por causa de um prato na pia. E os dois sabiam, no meio da briga, que não era sobre o prato. Mas nenhum dos dois disse o que era de verdade. Porque aquilo que vocês não dizem não evapora. Ele só muda de endereço. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o que acontece com aquilo que não é falado, com aquilo que não é posto na mesa. E por que vários casais permanecem em relações frias e distantes por anos. E o que é possível fazer diante disso. Nós somos um casal de psicólogos e essa é uma queixa muito comum no consultório. Gente, nós acabamos de assistir O Convite. Gostou do filme? Gostei bastante. E você? Gostei. É um filme, assim, que eu acho que ele tá bem falado, né, na internet. Sim. Agora, no mês de julho, nós estamos gravando esse vídeo, né, julho de 2026. E antes de continuar aqui, eu vou dar alguns spoilers sobre o filme, gente. Então, quem tem problema com isso, ou quem ainda não assistiu o filme, né, deixa para assistir esse vídeo depois, porque eu vou ter que contextualizar aqui os personagens, né. Um dos personagens principais, ele queria ser músico, teve uma banda, mas não deu certo. Hoje ele dá aula para criança numa escola ali perto da casa dele e mora no apartamento que era dos pais. Esse era o Joe, né? Uhum. O que você achou dos personagens? Eu acho que dos quatro, né, porque são dois casais, eu acho que ele é o mais problemático, digamos assim, enfim. Continue aí sua... É que ele transparece o problema, né? Na verdade, eu acho que ele deixa isso mais evidente. Deixa isso mais evidente. Apesar de que a esposa dele também... O casal em si, né? Ele e a esposa, acho que são bem marcantes. Sim. E ele, esse personagem, ele se acha um fracassado, que não deu conta da vida. Nós podemos inferir que ele tem uma crença muito relacionada com o que a gente já falou em outros vídeos, a crença de desamparo. Que essa é nosso xodó, porque é a nossa crença também, né? E essa crença, gente, ela envolve as seguintes questões. A pessoa começa a acreditar que não vai dar conta, que não vai conseguir, que a vida é difícil e que não tem capacidade para enfrentar determinados desafios na vida. Pois é, então essa é a que a gente imagina que seja a crença desse personagem. E aí, só continuando aqui a dar um pouco do contexto desse filme, ele traz, na verdade, dois casais, como eu falei antes, sendo que um dos casais está em crise, que é esse do Joey e da Angela, e eles não têm relação sexual há 1 ano. E eles recebem na casa deles, no apartamento deles, um outro casal que mora no andar de cima, e eles recebem esses vizinhos para um jantar. Por quê? Porque esses vizinhos que moram em cima, eles estão incomodando eles com os barulhos frequentes que eles fazem quando eles têm sexo. Então, esse filme passa todo dentro de um apartamento, que é o apartamento desse casal, do Joe e da Angela, que é o casal que está em crise, e é aquilo, tem várias cenas desconfortáveis, engraçadas, né, porque é uma comédia dramática, e essa tensão se desenrola por uma série de revelações quando o casal de vizinhos, representado pela Penélope Cruz e o Edward Norton, falam da dinâmica do relacionamento deles, que é um relacionamento aberto, e que faz, então, o casal anfitrião questionar a própria dinâmica. E aí fica muito evidente que esse casal anfitrião não fala sobre diversos incômodos. E para onde vão esses incômodos, né? Presta atenção. Isso aqui é uma parte importante. Aquilo que vocês não dizem não evapora sozinho. As coisas não se resolvem só porque você deixa de olhar, né? Elas não somem porque vocês decidiram não falar, ou decidiram deixar de lado, ou decidiram não enfrentar esse desafio. As batalhas que vocês se esquivam, elas permanecem aí. Só que essas questões que você não resolveu, elas mudam de endereço. Você não paga onde a dívida foi feita, mas você vai pagar essa dívida. E ela costuma ir parar em 3 lugares. Presta atenção, porque você vai se reconhecer em pelo menos um. O primeiro endereço é o corpo, né? No filme fica claro isso, né? No filme fica bem retratada essa questão. Quando o Joe,
chega em casa subindo com a bicicleta e sente a coluna, e naquele outro momento que eles estão em uma cena mais caliente ali, ele e a Penélope Cruz, né, uma cena bem cômica, onde ele vai ter um lance, né, ali com a Penélope, e a coluna dele ataca. Apesar de ele ter caído e tudo mais, né, fica uma coisa desproporcional à dor que ele estava sentindo, né, comparado com o tombo, vamos colocar assim. Mas observa na cena final, quando ele está discutindo com a esposa, ele coloca para fora todo aquele lodo, né, Sim. que estava ali acumulado. Por isso que eu estou explicando aqui. Se você não resolve naquele momento, esse lodo ali ele vai acumulando. E aí isso vai para um outro lugar na relação. E aí um determinado evento, né, como uma simples louça na pia, Uhum. vai desencadear várias questões que já estão acumuladas. Aqui dali é Sim. só o gatilho. E ele, gente, ele se sentia fraco, acreditava que ele era um fracassado porque ele morava nessa casa que era dos seus pais. E o relacionamento dele não estava bem, né? Mas quando ele fala, quando ele coloca para fora todo o processo, a coluna dele até melhora. Então presta atenção, isso aqui não é psicossomático, aquela coisa meio mágica não, tá, gente? Ninguém tem hérnia de disco porque uma crise no casamento, não é isso. Eu tenho uma hérnia de disco na lombar, e o que a evidência mostra é algo muito mais modesto. Essa questão de que aconteceu tal evento, vai para tal região no corpo. A gente não tem como fazer essa correlação ainda na ciência. Pode ser que lá na frente possa se consolidar esses estudos, mas o que a gente tem é que esse estado emocional prolongado, né, vamos colocar de tensão, de ansiedade, ele altera a tensão muscular e altera o quanto você sente a dor que já existe ali. Então, assim, a dor não nasce, mas ela pesa diferente. Na minha história, eu tenho algo em comum com o Joe. Eu também fui um sujeito que carreguei, como ele, muita bagagem na minha coluna. mas não foi no meu relacionamento com a Renata, não. Então, assim, quando ela me conheceu, eu já estava ali, né? Já estava. E fazendo uma análise, eu tinha uma dificuldade enorme em delegar, né? Uhum. Eu era um sujeito extremamente centralizador, não conseguia terceirizar nada, era perfeccionista, minha própria vida acadêmica foi extremamente ansiogênica, pesada, eu era um aluno que tinha que tirar 10, 9, era uma coisa meio tensa. Lembrando que o meu eixo de crença central negativa é o desamparo, assim como o Joe. Mas, em vez de manter a crença, que é como o Joe faz, Sim. né? Ele mantém, se resigna ali, se né? resigna, é a estratégia mantenedora. Vem a crença ali como um pensamento, que ele não vai dar conta de sair daquela situação, que ele não é capaz e ele se resigna. Minha estratégia é outra. Se a crença aparecer, eu vou querer fazer 300%, o que também não é legal, né? Então, assim, pois existe uma sobrecarga e eu quebro por um outro motivo, entende? Ele quebrou por um, eu quebro por outro. Por isso precisamos de entender o nosso funcionamento, para equilibrar as coisas ali, né? Então, assim, é tudo a questão da medida, gente. Quando eu falo que eu era, na verdade eu tenho mais consciência e consigo diminuir um pouco ali quando a coisa pega, né? Quando eu consigo enxergar. Vamos ver com a Renata se é isso mesmo. Na verdade, você melhorou bastante, né? E uma coisa que é interessante a gente falar, por que é interessante falar isso? É porque eu também tenho essa crença central de desamparo. Só que ao contrário do Tiago, eu faço como personagem do Joey. Eu acabo me resignando, mantendo aquela crença e eu penso, eu não vou dar conta mesmo, é melhor nem tentar. E entender isso na nossa dinâmica, né, na nossa dinâmica de casal, foi fundamental para ele não se exigir tanto e carregar muito peso, e para eu ver que também dou conta de carregar mais coisas do que aquilo que eu acredito ser capaz. E um outro ponto aqui importante que o Tiago falou, né, para onde que vai isso que a gente não fala, aquilo que está incomodando? Né, para onde que isso vai parar? E uma coisa que me fez pensar é por que isso não é falado? Por que as pessoas ficam anos em relacionamentos frios, distantes e não conversam sobre isso?
sobre esses incômodos, né? Elas conversam ou brigam por causa de uma louça suja, mas não falam aquilo que realmente está incomodando. Então, ambos, né, o casal sabe que tem existe um elefante branco na sala, ninguém fala sobre isso, ninguém fala sobre esses incômodos. E toda essa situação, né, tanto do filme quanto de casais que a gente acompanha, me fez lembrar do conceito da falácia do custo irrecuperável, que é um conceito da economia comportamental, né? Então, essas pessoas, esses casais, né, no caso aqui o casal anfitrião do filme que está em crise, eles continuam investindo numa relação que já está falida, mas eles também não falam nada sobre isso, nada sobre esses incômodos. Ninguém fala sobre isso, por quê? Porque o custo emocional de você recomeçar, de você sair de um relacionamento e recomeçar a sua vida, parece ser muito mais alto no curto prazo. Então, ninguém quer abandonar né, essa relação, ainda que ela já esteja ali claramente falida, digamos assim, né? O custo é alto, né? Sim. Porque você tem que conhecer uma outra pessoa, você tem que ficar um tempo sozinho, você tem que se expor a situações que podem ser aversivas para você. Gera uma questão relacionada às suas crenças também. Se a pessoa tem uma crença de desamor, né, ela vai acreditar que não vai encontrar outra pessoa igual. Sim. Então tem todo um contexto que eu acho que quanto mais tempo passa, e aí vem a falácia, né? Vai ficando mais difícil de você assumir essa dívida, vamos colocar assim, né? Assumir esse custo. Então, quando eles convidam o outro casal, isso fica muito evidente, né? De que o relacionamento deles é ruim há muitos anos. Mas eles não conseguem abrir mão porque eles acham que, de alguma maneira, eles vão recuperar todo esse tempo, todo esse investimento que eles já fizeram no relacionamento. E, além da falácia do custo irrecuperável, eu também fiquei pensando, né, naquilo que a gente já falou em outro vídeo, na nossa aversão à perda, né? Nós, seres humanos, a gente não gosta de perder. Então, o casal do filme, o Joey e a Angela, acabam supervalorizando o relacionamento deles falido, porque eles querem manter ali o status quo de um casamento aparentemente estável. Eles preferem manter esse status quo do que ter que lidar com um ganho incerto de uma mudança. E tem toda a questão, quando eles tentam camuflar, né? Sim, são tapetes, a casa, né? Reformando a casa, mas o cômodo principal, que é o quarto do casal, não está reformado, né? Então a gente está aqui dando vários spoilers aí para vocês. Mas, gente, ainda que a gente esteja comentando aqui, dando esses spoilers, é um filme que vale a pena assistir porque ele é muito engraçado. De fato, é uma comédia dramática. Você pensa sobre tudo isso, mas rindo muito, né? Perfeito. E aí, só voltando um pouco, o Thiago estava falando da crença do Joey, vale a pena a gente também mencionar sobre a personagem, né, da esposa dele. Sim. Que a gente pode inferir pelas atitudes dela no filme, que ela tem uma crença de desamor, né? Sim. Ela faz tudo, né, para ser amada. E como que ela faz isso? Ela faz isso, né, nas cenas que a gente percebe que ela cuidou de toda a reforma, a decoração do apartamento, tentando ali no dia do jantar parecer que a casa está super bem arrumada. Ela, inclusive, na interação com o vizinho, ela vai mostrando o que ela fez, como que ela fez, questão dos tapetes, enfim. Então, ela tenta, né, essa crença dela de desamor fica muito evidente nessas atitudes dela, até mesmo quando ela aparece nua para o vizinho, né, que é uma forma dela se sentir ali desejada e amada. Gente, então, antes de continuar, o que nós vamos te pedir? Compartilhe esse vídeo. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve. Manda aí para alguém que pode se beneficiar com esse vídeo. Então, vamos para as dicas dos Vilhenas. São 2 passos para você abrir essa conta para o seu parceiro. Cuidado, hein? Pode assustar aí Não vai sair vomitando de uma vez, né? Exatamente. Antes de conversar,
com a outra pessoa, você vai conversar com o papel. Pega o bloco de notas do celular, pega um caderninho aí, e escreve o que você não disse no último ano para o seu parceiro ou parceira. Sem filtro, sem organizar, sem se preocupar em ser justo ou não, né? Isso daqui, você vai colocar ali, é um inventário. Você não pode negociar uma dívida que você não tem nem noção do tamanho dela. Então, antes de conversar, senta, se organiza, estrutura suas finanças. Pega o bloco de notas e começa a anotar. Pois é, e aí depois que você fizer essa lista, passa item por item, fazendo uma pergunta. Isso é um fato ou é uma leitura minha? Por exemplo, ele não me procura há 3 semanas. Isso é um fato. Isso dá para você contar ali no calendário, ó, quantas semanas vocês não ficam juntos, que vocês não fazem sexo, enfim. Agora, ele não me deseja, já é uma leitura, é uma interpretação sua, não é um fato. Ah, ela acha que eu sou um fracassado. Isso não é um fato, é uma interpretação sua. E provavelmente é a sua voz interna aí, o seu crítico interno falando e não o do seu parceiro ou da sua parceira. Isso tem nome, é leitura mental, uma das distorções cognitivas mais comuns em casal. Porque um começa... Gente, isso aqui na clínica é sério. Eu acho que é um dos pontos-chave, né? A esquiva experiencial é a leitura mental, porque o que tem de gente querendo ser mãe de Ná e lendo mente não é brincadeira. Será que as pessoas sabem quem é a mãe de Ná? Pior, vai ser uma... Vamos ver aí a geração... As gerações que estão nos assistindo. Se você não souber, procura aí. E como eu disse, ela é traiçoeira, porque a gente age em cima da leitura mental como se ela fosse um fato. E aí, gente, a leitura, ela se torna literalmente uma profecia. Presta atenção, se você não resolver essa conta agora, você já sabe onde ela vai parar. Ela vai parar no corpo, vai parar para uma briga, ou vai para aquele... Briga da louça, né? Briga da louça, ou para aquele silêncio que parece que é uma paz. No filme, quando ele finalmente joga tudo para fora, a noite fica horrível. É constrangedor, é feio, ninguém sai bem. E aí depois ele senta no piano, aquele piano que ele não toca, né, que tava impedia as pessoas ali de tocarem, porque tocar lembrava tudo que não deu certo na vida dele. Ela senta do lado dele e é a primeira vez na noite inteira que os dois estão de fato no mesmo lugar. Pois é, então não foi mágica, não foi o sexo, o ato sexual em si, foi o corpo dele, né, que parou de carregar aquilo que a boca dele finalmente conseguiu dizer. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Até lá.